Bom, vocês estão vendo aí, o conteúdo de hoje, sequence adverbs. É um tipo de advérbio. Nós já vimos advérbios de frequência, quando nós estudamos sobre usually, frequently, always, never. E hoje nós vamos ver advérbios de sequência. Ou antes da gente entrar no tema, tem um texto aqui interessante na página 175, falando sobre o abominável homem das neves da Ásia, o Yeti. Temos um texto que fala sobre a história desse mito, o homem das neves. This picture was taken at 19 feet, about 5,791 meters in Nepal, and shows supposedly the footprints of the abominable snowman or Yeti. Então, essas pegadas, vocês estão observando, elas estavam a 5.800 metros, praticamente. Então, uma altura muito grande. Não, eu não vou autorizar a entrada de 60 forte, porque desligou meu microfone 3 vezes. Então, infelizmente, independente de quem é o coleguinha, avise lá, por gentileza, que como nós já combinamos algumas aulas, eu não vou poder autorizar. Uma vez eu entendo, né? O Natan já desligou meu microfone sem querer em uma aula, mas 3 vezes seguidas eu já entendi que realmente não é sem querer, tá? Bom, então nessa imagem, this picture was taken at 5,791 metros. Então, a quase 6.000 metros de altura, 6 quilômetros. Uma pegada enorme. E aí iniciou o mito do abominável homem das neves. Vamos ver aqui embaixo. Já na página 176. Me acompanhe, por gentileza. Olha só. Nós temos um texto aqui em cima. Vocês vão observar. Nós temos um texto falando sobre pesquisas científicas que foram feitas para identificação se realmente o abominável Homem das Neves existiu ou não. Nós temos um texto aqui para isso. Essa pergunta, a partir da pergunta B, é onde nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Which words does the author use to introduce each of these actions? Que palavras o autor usa para introduzir cada uma dessas ações? Então, no texto, nós estamos falando sobre um pesquisador chamado Brian Sykes, professor de genética da Universidade de Oxford, no Reino Unido, UK, United Kingdom. E ele decidiu testar algumas das amostras que foram trazidas desses locais, que aparentemente pertenciam ao Aes's Abominable Snowman, que é o abominável Homem das Neves. E nesse parágrafo que nós estamos vendo, em alguns momentos é usado algumas palavras para poder introduzir as frases. Por exemplo, first, he and his team analyzed hair samples found in Himalayan snow. Então, primeiro, ele e a sua equipe analisaram amostras de cabelo encontradas na neve do Himalaia. Depois, then, they compare the Yeti DNA with the genomes of other animals. Depois, eles compararam o DNA do Yeti com os genomas de outros animais. After that, the team observed that the two samples, one from India and the other from Bhutan, were genetically similar to an ancient polar bear. Então, e depois, a equipe observou que 2 amostras, uma da Índia e outra de um país na Ásia também,
eram geneticamente similares ao antigo urso polar. Finalmente, finally, however, after comparing other DNA sequences, Sykes and his team explained there was an error in the test results. Finalmente, entretanto, depois de comparar com outras sequências de DNA, Sykes, o pesquisador, e sua equipe explicaram que havia um erro nos resultados dos testes. Bom, na pergunta B, a grande questão é a seguinte: quais palavras o autor usa para introduzir cada uma dessas ações? Então, ele usa as palavras. Para começar a explicação, ele usa as palavras first, e depois, em cada frase, ele tem uma frase. Then, em cada sentença, aliás, ele tem uma expressão que ele utiliza para introduzir a frase e para dar sequência aos acontecimentos. Primeiro, então, depois disso, finalmente, percebem? Então, nós temos frases que utilizam expressões que dão introdução e dão sequência aos acontecimentos. Primeiro, isso aconteceu. E então, eles fizeram tal coisa. Depois disso, aconteceu isso. E então, finalmente, aconteceu isso. Esses advérbios, nós estamos vendo, first, then, after that, finally, são muito comuns quando estamos narrando algum fato, algum acontecimento, que tem várias etapas, tem vários pontos importantes. Então a gente começa a falar, olha, primeiro eu comecei a fazer a lição de casa. Então eu tive dúvidas sobre a página 60. Depois disso, eu entrei em contato com o professor para tirar as minhas dúvidas. Então, ele tirou as minhas dúvidas e finalmente eu terminei a página. Então, são advérbios, e existem inúmeros, que demonstram sucessão dos acontecimentos, a sequência dos acontecimentos. E é exatamente eles que nós vamos colocar aqui na letra B. Which words does the author use to introduce each of these actions? Ele usa as palavras first, then, after that, and finally, para fazer essa sucessão, essa sequência de acontecimentos. Tá? Ele usa as palavras, he used the words first, then, after that e finally. Tá? Primeiro, então, depois disso, finalmente. Letter C. The author used these words to indicate. Olha só. O autor usa essas palavras para indicar uma sequência de eventos ou exemplos de eventos. Uma sequência, nós já falamos. Né? Então, marquem aí a sequência, a sucessão de eventos, na verdade aqui, pronome indefinido, uma sequência de eventos. Nós comentamos sobre isso, ou uma sucessão. Vamos ver na letra B. Complete the chart with the words you used in item B. Então aqui, na questão B, complete a tabela com as palavras que você usou ali. Então vamos lá. Daquelas expressões. Essas aqui, ó, pessoal. Dessas expressões. First, then, after that, and finally. Então, dessas quatro, first, then, after that, and finally, na tabela, vamos completar. Qual desses aqui indica o começo dos eventos? Qual indica o começo dos eventos? First. Então, first vai ser utilizado para indicar o início desses eventos. Tá?
Depois nós temos indicates the ending of many events. Indica o fim de muitos eventos. Finally, finalmente. Depois nós temos introduce the next action in a number of events. Então, esse tipo de advérbios de sequência faz a sucessão, de fato. Então, depois disso, e depois. Então, eles fazem sucessão de ações em um grande número de eventos. A gente tem then e after that. Nós vimos ali em cima. Então, e depois disso. Bom, recapitulando, advérbios de sequência são utilizados para demonstrar sucessão de eventos, de acontecimentos, quando nós estamos narrando uma história. Primeiro aconteceu isso, e então aconteceu aquilo, e depois disso aconteceu outra coisa, e finalmente aconteceu isso. Então, esses advérbios, first, then, after that, é uma expressão também adverbial, finally, todos são utilizados para demonstrar a sucessão dos acontecimentos. Por isso que eles são chamados de advérbios de sequência. Eles dão sequência a muitos acontecimentos dentro de uma história que nós estamos narrando. Nós estamos narrando aqui, no caso, como Brian Sykes, o pesquisador, fez testes em amostras trazidas do Himalaia para descobrir se, de fato, era um monstro mesmo, o abominável Homem das Neves, né, se realmente era uma criatura que existia, ou se era um mito, enfim. Assim como existem outros mitos também, né? Monstros, Lago Ness, enfim. Bem, então nós vimos aqui que desses advérbios que a gente usa para narrar eventos e a sucessão, a sequência deles, nós temos first, que é usado para indicar o começo dos eventos, finally é usado para indicar o fim dos eventos, e then e after that é usado para introduzir a próxima ação dentro desses eventos. Ok? Então, nós temos, por exemplo, ali em cima, o then, que é então, já falamos, e after that, depois disso, nós vamos ver mais alguns exemplos aqui embaixo, ok? Letra E, read the sentence below. Olha só, nós temos outra frase aqui e vamos observar o uso desses sequence adverbs, ok? First, I asked students to read their story to me. Next, I talked to them about elements of their story. Finally, I explained how certain parts needed some revision. Então, vejam que nesse breve parágrafo, eu tenho três advérbios de sequência diferentes. Então, eu tenho first, eu tenho next e eu tenho finally. Estou dizendo, olha, first I asked students to read their story to me. Em outras palavras, eu estou dizendo, primeiro, eu pedi aos alunos que lessem suas histórias para mim. Ó, traduzindo bem devagar. First, primeiro, eu pedi, asked. Asked pode ser, o verbo ask pode ser pedir ou perguntar. Então, primeiro, eu pedi aos alunos que lessem suas histórias para mim. Depois, next, também é um sinônimo de after that. Depois, I talked to them about elements of their story. Depois, eu falei com eles sobre os elementos de suas histórias. Finalmente, finally, I explained how certain parts needed some revision. Finalmente, eu expliquei como certas partes precisavam de
alguma revisão. Então, analisamos que nesse breve parágrafo, primeiro, eu perguntei aos alunos, aliás, desculpem, primeiro, eu pedi aos alunos que lessem suas histórias para mim. Depois, eu falei com eles sobre os elementos de suas histórias. Finalmente, eu expliquei como certas partes precisam de revisão. Então, percebem que todas as frases que compõem esse parágrafo são iniciadas por um advérbio de sequência. First, next, finally. Então, nesse caso, nós vamos responder algumas perguntinhas sobre esse parágrafo. O primeiro ponto. Which word can you use to replace then and after that? Que palavra você pode usar para substituir then e after that? Nós vimos aqui em cima que tanto then quanto after that são utilizados para introduzir a próxima ação em uma sucessão de eventos. Depois aconteceu isso, e então aconteceu isso, depois disso nós fizemos tal coisa. Então, para introduzir a próxima ação na sucessão dos eventos, nós usamos aqui em cima, como colocamos na tabela, then and after that. E esse then e after that podem ser substituídos pela palavra next. Nós vimos aqui no texto. Está sendo utilizada, next. Então, first, I asked students to read their story to me. Next, I talked to them about elements of their story. Tá? Depois. É um sinônimo também dessa expressão adverbial after that. Na letra F, you use first, then, after that, and finally. Você usa first, then, after that e finally antes de cada evento novo ou depois de cada evento novo. Como assim, professor? Não entendi. Olha aqui a frase. Isso aqui é um evento. É um evento ou uma sentença que está nessa sucessão de acontecimentos aqui do parágrafo, assim como lá em cima. Onde está o advérbio? Antes ou depois? Ele está antes. Olha ali, ó. First, I asked students. E aqui, nessa segunda parte dos acontecimentos, eu estou usando o advérbio antes ou depois? Antes, olha aqui, ó. Next, I talked to them. E aqui, eu estou usando antes ou depois? Também estou usando antes. O advérbio vem antes do acontecimento. Então, a pergunta é, eles vêm before, antes, ou vêm depois, after? Eles vêm antes. Marca um X aí. Então, nós temos aqui a ideia, né, o conceito dos advérbios de sequência. First, then, after that, next. Então, onde eu uso then, eu poderia usar after that. E eu poderia usar next. Tá? Não há problema algum, inclusive vocês observem aqui, ó, eles podem ser utilizados no mesmo caso. Sempre no início do acontecimento. E, finally, nós já falamos, né? Introduz o fim da sucessão de eventos, da sequência de eventos. Eles introduzem a próxima ação dentro dessa sequência. O first começa. Então, essa é a ideia. Finally, then, after that, next, e first. Inclusive, first é um tipo de número, eu já falei com vocês sobre isso, nós estudamos isso esse bimestre ainda. First é um número ordinal ou cardinal? Vocês se lembram? É um cardinal number or it is an ordinal number.
Ninguém lembra? É um número ordinal, né, pessoal? Primeiro, segundo, terceiro. Ah, nós vamos para a próxima página. Me acompanhe, por favor. Ordinal numbers, isso aí. Ah, então, pessoal, vamos a essa tirinha, está na próxima página. Nós vamos fazer o seguinte, olha, atenção. Read the comic strip below. Then, olha aí o uso do advérbio de sequência. Finish the story with the sentences from the box in the correct order. Use sequence adverbs before each sentence. Então, leia a tirinha. Depois, então, termine a história com as sentenças na caixa na ordem correta. Nós temos algumas sentenças aqui. Use a sequência de advérbios antes de cada sentença. Então, nós temos uma tirinha, vocês podem observar, no primeiro quadrinho, a gente vê um explorador, um aventureiro subindo a montanha. Depois, ele chega até um local em que ele percebe a entrada de uma caverna. Ele olha dentro da caverna e depois ele escuta um barulho estranho. Ele escuta um barulho estranho e aí ele se depara, né, com os Yetis e ele sai correndo. Sai correndo, fugindo, nem desceu a montanha, saiu correndo direto. E aqui, no último quadrinho, um Yeti fala pro outro: tá vendo? Eu falei que eles existiam. Bem, eu não sei. Isso pode ser montagem. Ele falando com relação ao celular. Ele falou, tá vendo? Eu falei para você que eles existiam. Eu não sei. Eu acho que pode ser montagem. It could be Photoshop. Então, eu acho que é a mesma sensação do explorador, né? Ele também diria a mesma coisa. Tá vendo? Eu falei que eles existiam, né? Bom, nós vamos escrever essa história porque ela não tem descrição. No primeiro quadrinho não tem descrição, no segundo, no terceiro, no quarto e em diante. Só tem nesse último. Então nós vamos dar a descrição de cada momento dessa história e está aqui embaixo. As partes que completam, descrevem cada parte dessa história. Nós temos aqui 5 frases diferentes. He heard a strange noise. He looked inside the cave. He ran away without looking back. He saw the entrance to a cave. He climbed a high mountain. E a tradução correta é: He heard a strange noise. Ele escutou um barulho estranho. Ele olhou dentro da caverna. Caverna cave. Ele viu a entrada de uma caverna. Ele correu, aliás, run away é fugir. Ele fugiu sem olhar para trás, without looking back. Ele subiu uma montanha alta. Então nós temos algumas frases e vamos continuar essa historinha aqui. Vamos ver onde ela para. Dr. Jones is a yet hunter. One day, he decided to go on a mission to try to find the creature. Então, o Dr. Jones é um caçador de yetis. E um dia, ele decidiu fazer uma missão para tentar encontrar a criatura. Vamos lá? Qual dessas ações aqui aconteceu primeiro? Nós estamos vendo ali, ó. Ele está subindo a montanha. So, he climbed the high mountain. E isso daqui usa o simple past, tá, pessoal? Ó. He climbed a high mountain. Ele subiu uma montanha alta, simple past. Bom, o que nós vamos utilizar? Advérbios de sequência. Qual que nós vamos usar? Primeiro,
Aquele que introduz o começo da sequência, da sucessão dos eventos. First. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o first. Vamos estar aqui, ó. Espero que vocês estejam passando aí para os seus materiais as respostas que nós estamos fazendo. Então, first, nós vimos, né? É importante ter o advérbio de frequência. He climbed the high mountain. Então, primeiro, ele subiu uma montanha alta. First, he climbed the high mountain. E aí? O que aconteceu depois? De acordo com a história, com a tirinha, ele chegou a um ponto em que ele viu a entrada de uma caverna. Então, nós vamos colocar isso. He saw the entrance to a cave. É a nossa segunda frase. Então, vamos colocar aqui, usando mais um advérbio de sequência. Then, he saw the entrance to a cave. Ponto. Ok. Tem mais algum acontecimento? O que aconteceu depois? Ele olhou dentro da caverna. E quando ele olhou dentro da caverna, he looked inside the cave. Ele olhou dentro da caverna. Vamos colocar aqui, ó. After that, he looked inside the cave. Depois disso, ele olhou dentro da caverna. Depois, next, ele escutou um barulho estranho. He heard a strange noise. Vamos colocar aqui, ó. Depois, ele escutou um barulho estranho. He heard a strange noise. Finally, he ran away without looking back. Finalmente, ele fugiu sem olhar para trás. Without, essa palavra, significa sem. Então, without, sem e with. With é com, without, sem. Então, foi isso, pessoal. Esses são os advérbios de sequência que nós vimos hoje. Nós temos outros exemplos, né? Na próxima aula nós vamos fazer mais alguns exercícios para fixação desse conteúdo. Ok? Então, é isso. É isso, pessoal.